Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada, bom crepúsculo, boa madrugada para você, ouvinte do Cuscuz com Política, seu podcast pernambucano que fala do que acontece nos bastidores do poder. No Cuscuz de hoje vamos continuar falando sobre carnaval e política, tratar dos blocos, bailes, troças, que tem, pro bem ou pro mal, algum viés político. Também vamos falar do carnaval, dos pretensos candidatos, as recentes polêmicas do presidente, enfim, tem muito assunto, tem muita coisa boa no Cuscuz de hoje. E já estão aqui com a gente os nossos cuscuzeiros oficiais. Márcio Didier, o Sapo. Tudo bem, Sapo? Tudo bem, agora no nosso último programa do ano, né? Já? Sim, que o ano não começa depois de carnaval. Ah, sim. Tá é o último programa do ano, então. Feliz novo ainda não, só no próximo. Também aqui com a gente Elielson Lima, o Leão de Carpina. Oi, Eli. Felipe, tô feliz. Vamos lá então, eu sou Felipe Salgado, você já conhece, então coloca aí o fone de ouvido, aumenta o volume, porque o cuscuz está no fogo. Vamos então com as mensagens dos ouvintes sobre o programa anterior, que foi aquela primeira parte da nossa análise sobre carnaval e política. Eu tenho aqui já, colegas, no YouTube, no nosso canal do YouTube, a Sandra Pequeno deixou um recado, falou aqui: gostei muito do programa desta semana, muito educativo, uma verdadeira aula de história. Olha aí, ri muito também, também é comédia. Grande avaliação. Ri muito também, parabéns a todos. Também tem aqui um abraço para o ouvinte Paulo César Cordeiro, ele que é de Parnamirim. Mas Parnamirim não é aqui, não, do Recife não, viu? É cidade de Parnamirim, lá no Sertão Central. É depois de Salgueiro, né? Exato. Né? Passou Salgueiro, já é ela? É, né? Pertinho, né? Logo ali. Na esquina. Tem mais recado Tem aí? um aqui, ó, o Hugo lá de Pesqueira, ela falando do Opa, sertão. voltando agora, né, Pesqueira? Voltando pra cá, Isso. o Hugo disse assim: o cuscuz é bom mais porque ninguém enjoa. Era pra ser todo dia, de segunda a sexta. Agora esse cuscuz aqui é difícil fazer, né? Não, mas esse tá em, a gente já tá Tá em plantando análise, milho, tá já em tá análise. plantando milho pra fazer esse diário. Valeu, Né? valeu. Ele disse que escutou o programa várias vezes. Ótimo. Muito bom. Ótimo. E eu também, terminei sendo criticado, porque eu disse que aquela fala que eu disse da direita não tem humor. Não é minha essa fala, né? Foi uma pessoa que eu estava conversando que disse. Mas a verdade é que os blocos, geralmente, como a gente falou do outro, são criados em cima de certo deboche com o regime, muitos criaram durante o regime militar. Então, é mais ou menos isso. Não é que ela não tenha humor, né? Ela não teve a oportunidade de fazer humor, é isso? Exatamente. E humor bom, né? Não humor que nós estamos vendo agora no Brasil Esse é o tema, né? Esse é o nosso primeiro tema, porque o nosso presidente Jair Bolsonaro, né, ele aprontou mais uma. Ele ofendeu a jornalista Patrícia Campos Melo, isso naquele cercadinho lá na Alvorada, uma fala horrível. Eu não gostaria de reproduzir aqui essa fala, não sei se vocês se sentem à vontade. Se a gente conseguir a fala dele, a gente põe. Eu não reproduzo. Não é? Mas o que eu acho, Felipe e Elielson, é que o presidente ainda não se deu conta, talvez, da liturgia do cargo. O presidente não pode estar distribuindo penca de banana, como ele vem fazendo. Olha a banana, olha o bananeiro. E eu digo isso que eu falo, que chateia, porque nós somos jornalistas, cara. A gente rala, a gente tem nosso trabalho sério. Eu sou jornalista há 27 anos. Elielson... Eu tenho isso de idade. Isso. Felipe tem não sei quantos anos também. Alguns meses. Eu acho que isso não contribui em nada, sabe? Não é só com ele, não. Eu acho que, inclusive, se você pegar uma coisa mais ampla, teorias, escapismos que são feitos no governo, não é? É uma comunicação meio enviesada. Eu acho que eu vejo muito lógica no que eles fazem, né? Para distrair e tudo mais. Mas eu acho que esse não é o melhor caminho. Eu acho que o presidente, tem que ter um tipo de comportamento, que isso não cabe, não é? Eu acredito que se fosse Fernando Henrique dando uma banana, ou se fosse Lula, ou se fosse Dilma, ou se fosse Temer, a repercussão ia ser muito ruim. Então a gente não é permitido a nenhum desses presidentes, ou que ocupe um cargo, ou governador, prefeito, eu acho que tem que ter um mínimo
de liturgia para seguir no cargo. Veja só, não quero também aqui justificar essa fala triste e injustificável do presidente. Mas muitos dos seus apoiadores falam, mas ele é assim, é o jeito dele. Isso que você fala, que se fosse FHC, se fosse Lula, Dilma ou Temer, a reação seria outra. Com Bolsonaro é diferente, porque dele já se espera isso. Opa, interrompemos a gravação para fatos novos. Bom, já se espera isso, né, como eu falei, porque ele sempre agiu assim desde quando fazia parte do baixo clero na Câmara dos Deputados. Agora, um fato que ocorreu após o programa ter sido gravado e quando estávamos fazendo a edição foi na noite da terça-feira. Deputadas federais, olha só, atenção, deputadas federais começaram a discutir com mais seriedade, mais ênfase, mais gosto, a possibilidade de ingressar com um pedido de impeachment contra o presidente por ele ter infringido o artigo 9 da lei de impeachment, que trata justamente do decoro indispensável para o cargo. Vai dar em alguma coisa? Eu acredito que não. Eu acho que o repúdio a essa fala infeliz, machista e reprovável do presidente contra a jornalista Patrícia Campos Melo da Folha de São Paulo vai ficar só no discurso da militância esquerdista, nas redes sociais, em alguma ou outra movimentação ou posicionamento mais ácido de algumas lideranças. Ainda sobre isso, de que é uma atitude esperada do Bolsonaro e do seu clã, o filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro reagiu com outra fala machista e preconceituosa. Ele foi para a briga com as deputadas e as chamou em discurso na tribuna da Câmara de, abre aspas, corja, fecha aspas. E também disse, e aí abre novamente aspas, pode gritar à vontade, só raspa o sovaco, porque senão dá um mau cheiro do caramba, fecha aspas. Pois é. Ele taxou as deputadas de feminazes, disse que elas fizeram um barraco na Câmara. Bom, e como o Brasil não tem um segundo sequer de paz, em meio a tudo isso, fontes próximas ao ministro Paulo Guedes afirmaram que ele deu mais um sinal de insatisfação e que estaria pensando, mais uma vez, em deixar o cargo de ministro da Economia. Guedes estaria chateado com toda essa repercussão das falas infelizes dele mesmo, né? Chamando servidores públicos de parasitas, dizendo que tinha muita empregada doméstica indo para Disney. E isso vem tirando a paciência de Guedes, que, convenhamos, né, vocês sabem, não é nenhum monge budista. Ele também estaria insatisfeito, triste, por não contar com um apoio mais explícito do presidente na questão da reforma administrativa. Enquanto isso, Bolsonaro segue dando entrevistas no cercadinho da Alvorada e sendo ouvido por jornalistas que, por obrigação, têm que estar ali. Agora, vale lembrar aqui um episódio ocorrido em 84, no final da ditadura militar. O presidente Figueiredo era também famoso pelo seu trato não tão republicano, não tão educado com a imprensa, né? E então, os fotógrafos que cobriam o Palácio do Planalto naquela ocasião, em sinal de protesto, baixaram as câmeras quando Figueiredo passava na frente deles. A imagem, bem simbólica, né, ela representa bem o descontentamento dos jornalistas com o tratamento que o presidente dispensava a eles. Tu falaste aí que tinha que estar ali, Felipe. Eu, sinceramente, se eu trabalhasse lá em Brasília e tudo, eu começaria a dizer, vamos repensar essa saída, todo dia essa saída lá do Palácio da Alvorada, né? Porque todo dia esse cercadinho gera uma polêmica, né? Gera uma coisa infeliz. Não, e o Brasil, cara, a gente tem a gente tá com índice de violência alto, uma falta de educação cada dia mais grave. Entendeu? Isso aí só contribui. Se o presidente está fazendo isso, eu posso fazer também. Não pode, cara. Eu queria sugerir ao senhor presidente da República que ele procurasse uma escola cívico-militar para se enquadrar, né? Atenção, pelotão do Brega! Sentido! Porque se ele, que é a maior autoridade do país, faz aquilo, pode ser reproduzido por qualquer aluno, por qualquer pessoa que está assistindo. Ficou feio, pegou muito mal. Aqui a gente não está falando de questão de ideologia nem nada. Não, de forma alguma. Qualquer um que fizesse uma coisa equivocada, não é? A gente falou semana passada aqui do Itamar, que apareceu com
com a mulher sem calcinha lá, e que na época foi um furor dentro do país, não é? Então vamos dar a César o que é de César. Tem que lembrar que Roberto Magalhães fez isso e veio o que deu, né? E perdeu uma eleição, isso lá em 2000. Né? Levou a eleição para o segundo turno, depois de uma banana, num confronto entre torcidas, militâncias. Né? E terminou, foi um dos fatores que levou para o segundo turno. Para você ver. E foi muito criticado na época. Não é? E é mais ou menos esse parâmetro. Já faz 20 anos. Né? Exatamente, 20 anos que se. Pouco menos, né? Vai daqui em julho, agosto, setembro, outubro. Pronto, vai fazer 20 anos. Essa comunicação do governo federal é uma comunicação inconsequente, né? E quando você vê o ministro da Educação, ele coloca um Twitter com erros ortográficos evidentes. Todo mundo aponta que está errado. Ele vai colocar um outro tweet, colocando mais erros, de forma proposital, né? Que é isso? O filho do presidente responde também com erro de português. Também com erro. Um outro filho publica o vídeo de uma autópsia do miliciano que foi morto lá na Bahia. Pelo amor de Deus, qual é o conteúdo que essa gente está jogando nas redes sociais? Principal canal do governo federal, né, de comunicação com a população, e está jogando coisas absurdas que fogem totalmente da liturgia do cargo. E perde a grande oportunidade de divulgar as ações do governo. E de tratar os assuntos que realmente interessam. Sérios. Agora, você tem dados no nosso país, a economia está começando a se recuperar. Mas aí fica o que você chama de inconsequente, Felipe, eu vejo um método de desviar a atenção, desviar o foco das coisas erradas. Mas eles esquecem que tem muita coisa certa que eles poderiam estar divulgando, eles não divulgam. Então termina ficando aquela coisa meio, assim, perdida no tempo e no espaço, as coisas boas, entendeu? Que o governo está fazendo. Você tem o ministro da Infraestrutura, está fazendo um trabalho... sobre ele. Exatamente. Né? Tarcísio está fazendo um trabalho muito bom. E ninguém fala, aí chega Paulo Guedes, tá fazendo trabalho, tá organizando, a gente aprovou a reforma da Previdência e tudo, aí chega para fazer uma declaração estapafúrdia, primeiro chama servidor de parasita, daqui a pouco fala de empregada para Disney, né, que não pode, que ia para Disney, inclusive ali não tinha nada a ver com empregada que ela fala, né? Aquilo ali tava falando classe média. Classe média. Entendeu? Tava falando classe média e jogou para empregada no meio que ficou pior do que seria. Mas teve medo de peitar a classe média, dizia que a classe média antigamente viajava, agora não tem como viajar mais. A frase certa seria essa. Não é? Então, termina, os benefícios do governo terminam sumindo. Não é? Você tem um ano aí, um ano, 2 meses de gestão, e que toda semana tem uma confusão, meu amigo. Aí não dá. São 60 semanas com confusão no meio da coisa. Vamos trabalhar, silencia, vai adiante. A minha pergunta é, cadê o dentista do presidente? Porque não tirou o dente, passou 2 dias sem falar. Foram 3 dias de paz no Brasil. Meu filho, cadê ele? Traz ele de volta. Eram 3, mas ele não conseguiu, falou 2. Né? Então, o que a gente estava falando, Felipe, daquela questão do... É repensar mesmo, se vale a pena essa entrevista todo dia de manhã. Primeiro, que o presidente não é para estar falando todo dia não, cara. Existe um porta-voz para isso, entendeu? Não é para estar dando entrevista à torta e à direita. E eu, por exemplo, eu já tive a oportunidade de entrevistar Jair Bolsonaro, na época ele era deputado. Eu também. Não é que veio aqui para o Recife, eu trabalhava na Rádio Folha e passei 1 hora lá. E a entrevista foi muito boa. No dia anterior ele tinha... esculhambado com o repórter do Jornal do Comércio. Eu estava nesse dia lá. Pronto, que chegou para Marco Oliveira, que está agora na Prefeitura de Olinda. Aí Marco fez, você se considera homofóbico? Ele disse, não, estou dando entrevista para você. E quando ele foi para uma entrevista, passamos 40 minutos, eu fiz todas as perguntas que eu queria fazer, ele respondeu, e sem agressão, sem nada. Entendeu? Então, quando ele quer, ele fala certo também. Por isso que eu vejo muito método nessas questões e tudo mais, para criar polêmica e segurar o eleitorado dele. Né? E enquanto houver aquela claque naquele cercadinho, ele não vai parar, né? E vai ter sempre. Vai ter sempre. Vai ter sempre claque, né? Que o povo vai para lá quando visita Brasília. Brasília é uma cidade que está investindo muito no turismo, então sempre vai ter gente lá para aplaudir o presidente, não é? Na saída do Palácio do Alvorada. Vamos seguir aqui nossa pauta do nosso cuscuz. Ainda é tema nacional ou vamos voltar aqui para Pernambuco? Não, acho que geralmente o nosso cuscuz se propõe a falar de temas de Pernambuco. De Pernambuco, isso. Não é?
Mas a gente fez aí, como três jornalistas, a gente fez um cuscuz paulista, digamos assim. Exato. Nacional. Nacional. Né? A gente, vamos para o intervalo, Felipe? Vamos, voltar vamos. já para o carnaval, que era a nossa pauta? Vamos fechar aqui esse bloco. Então, já a gente volta com mais Cuscuz com Política. Segundo bloco, e agora é hora de falar sobre carnaval. Finalmente, agora. Vamos falar de carnaval. Rapaz, carnaval chega logo não. Eu doido pra dormir. Dormir, Elielson? Claro, eu sou folião em cima da cama dormindo. Ah, não é folião, não? Eu jurava por Deus que o senhor era Rei Momo de Carpina. Deixa pra você. Lá não tem lá nem Rei Momo tem. Desculpe, seu Antônio, mas não resisti a ele. Um abraço, seu Antônio. Me acha magro, eu fico impressionado. Eu pensei que você fosse folião, Elielson. Não. Tem cara de quem faz o passe. É de ficar em casa, então. Fica em casa, vendo Netflix, outras coisas mais. Eu também já fui mais folião, até admito aqui, faço a idade. Essa confissão. A idade vai chegando, rapaz, e pesa. Depois de 50 é complicado, né, Márcio? É complicado. Eu continuo brincando do mesmo jeito. Eu tenho 50 e continuo brincando da mesma forma. Eu era daqueles de brincar todos os dias, né? Não o dia todo, sabe? Mas todos os dias, sempre à noite, Recife Antigo. Agora, se eu vou 1, 2 dias... Eu acho bonito o carnaval. Não, eu já tive mais pique, evidentemente. Já tive de virar à noite e tal. Mas antigamente, quando não tinha questão de violência, né? Também tem isso, né? Hoje à noite, por exemplo, em Olinda, você não tem vida carnavalesca, né? Por causa da questão de violência e tudo. Né? Mas antigamente eu virava à noite tranquilamente. Chegava de 6 horas da manhã, chegava em casa. Né? Minha finada avó, Dona Lucrécia, me deixava dormir 2, 3 horas. Aí eu acordava de novo, já ia me embora pro mundo e assim ia. Descansava na quarta-feira. E Olinda, eu acho que eu não sou um pernambucano por completo, porque eu nunca gostei do carnaval de Olinda. Perdão, meus amigos da comunicação de Olinda. Não. Perdão, sapo. Não perdoo, não. Não perdoo. Eu não sou um grande fã. Acho bonito. Acompanho pela TV. Eu também, pela Acho TV, importantíssimo. É um grande produto cultural e turístico que a gente tem. É democrático, né? É muito democrático, né? Mas eu, Felipe... mal aproveitado pelas prefeituras. Eu não sou, não é só essa do um folião olindense, não. Não é só essa do Lupécio, não. Acho que todas as prefeituras sempre vendem muito mal o produto Carnaval de Olinda. Eu acho que é uma coisa... Acho que é um produto que pode ser vendido o ano todo, né? A prefeitura não é para botar R$1 na festa. Concordo com você. R$1 não precisa botar, porque você tem como vender. É uma das maiores festas do Pernambuco, do Brasil, eu diria até. Você tem como lucrar em cima disso. As empresas, patrocinadores podem lucrar em cima disso e não consegue. Todo ano é a prefeitura. Não porque eu botei 10 milhões, é porque eu botei 36, é porque eu botei 20. Pelo amor de Deus. Isso é gestão, minha gente. Faça um projeto e bata na porta do povo e olha, isso aqui vai ser muito bom para vocês. E leva. Agora né? Que fique claro que isso ocorre não só com Olinda. Você vê outros municípios que têm um carnaval muito forte, muito importante, um carnaval muito tradicional, também, né? Como Bezerros, dos Papangus, Triunfo tem os Caretas, né? Pesqueira tem os Caiporas, Belém de São Francisco tem um desfile de bonecos gigantes muito grande lá, importante. Goiânia tem os caboclinhos de Goiânia. E são produtos que, se você colocar uma programação, der uma dança estrutura... o caboclinho, Felipe? Um pouquinho. Com aquela flechinha. Eu vi a foto dele lá. Tá bom. Então, são produtos que, se você souber trabalhar, você consegue vender o ano todo. Minha gente, eu aposto que vem turista de todo canto do Brasil para ver um caboclinho lá em Goiânia. Eu vou dizer, para ver o maracatu lá em Nazaré da Mata. Segunda-feira de carnaval. E pode ser a época que for. Todo, pô. Isso. Não é. Agora, para você ver, isso aí é uma coisa do brasileiro em si, sabe, Felipe Elielson? Da questão do paternalismo, sempre se escorar num governo ou alguma coisa dessa forma. E a gente pode até, já que a gente entrou nessa questão, falar do que a gente ia tratar essa semana, que é a questão dos blocos que foram forjados durante o regime militar e dentro da política, foram criados. Não é, Felipe? Você fala que é mais ou menos dentro da política, eu digo que é todo ele dentro da política. Muitos deles não têm apoio, não tem um apoio de governo e até porque se prestam a isso, a combater. Como exemplo, Eu Acho é Pouco, né? Eu Sim. Acho é Pouco, que foi fundado em 76, ou seja, o auge da repressão
na ditadura militar do Brasil. Isso. E veio com esse cunho de afronte, de questionamento, de contestação política, né? E desde então ele não recebe nenhum apoio público, né? Embora, viu, Sapo, Nelson, veja aqui no site do Eu Acho É Pouco, estava aqui olhando, lá no finzinho tem o logo da Fundarp, do governo do estado. Então acho que acharam pouco e não sei se é um apoio via Fulcultura, né? Pode ser, não sei. Mas isso não tira, de forma alguma, não tira o cunho do bloco de ser de contestação, sempre, claro, no plano federal. Mas eu queria que você dissesse o nome completo do bloco, eu achei tão bonito. Rapaz. Olha, o nome do bloco é bem curtinho: Grêmio Lítero Recreativo Cultural Misto Carnavalesco Eu Acho É Pouco. Eu acho é muito. Terminou o carnaval e não termina de dizer o nome. Mas vê só, Felipe, independentemente, eu não sei aí como é que é essa questão da Fundarp e tal, mas eles pelo menos procuram se financiar, eles vendem camisa, vendem os produtos dele. É um bloco que no fim é bancado pelos foliões, né, e por quem organiza o bloco. Exatamente. Mas é uma coisa interessante que desde quando foi criado por intelectuais, arquitetos, é um bloco muito ligado aos arquitetos, na arquitetura, né, eu acho é pouco. E desde quando ele foi criado foi para justamente rebater essa questão do regime militar, lutar contra o regime militar. E foi assim até os anos 90, 2000, não é? Então, durante o governo Dilma e Lula, houve uma despolitização, digamos assim. Não houve uma coisa tão pesada do Acho é Pouco. Mas com o advento da cassação da ex-presidente Dilma, né, e logicamente, a ascensão de Michel Temer ao poder, o Acho é Pouco começou novamente a cerrar batalhas contra o governo federal, não é? Sempre contra o governo federal, na verdade. Exato. Então, eles puxaram fora Temer durante todos os dois carnavais, acho que foram 2 carnavais que Temer era presidente. 17 e 18. Isso, entendeu? Aí eles sempre puxaram o fora Temer, o dragão, que é a marca, o símbolo, né? do Acho é Pouco, levar na sua lateral o fora Temer, não é? E até chegar ao presidente Bolsonaro, que aí é guerra mesmo. Não acharam pouco mesmo. Não, aí é guerra pesada. Inclusive puxando se em 18 teve o Fora Temer, aí foi ai, né? Calma, e aí o pessoal completa... esse programa de família não pode Um abraço à Rádio Olímpia. Chamando a Anitta, né? Pronto. Chamando a Anitta, isso, chamaram a Anitta. Não é? Galera tá pedindo a Anitta demais. Aí bem lembrado. Eles começaram a ser bem mais fortes, bem mais críticos ao governo do presidente Bolsonaro. Agora, independente, esse daí é o pesado, né? Mas eles têm um bloco, eu acho é pouquinho, que é o bloco que sai na segunda-feira pela manhã, e que é bem interessante, que teve o primeiro carnaval no ano passado, né? No primeiro ano do governo Bolsonaro, que aí eles faziam, ei, o Bolsonaro é muito feio. Menos mal, né? Entendeu? Mas justamente para uma forma de crítica ao presidente. Disciplinando os pirraias. Quando é que sai o Eu Acho É Pouco? O Acho É Pouco, veja só. É no sábado ou na terça-feira? Sai no sábado e na terça à tarde em Olinda, no final da tarde. E na segunda-feira pela manhã, Eu Acho É Pouquinho em Olinda e segunda-feira à tarde no Recife. Né? Eles fazem... só não saem no domingo porque tem um bloco que é muito mais forte do que Eu Acho É Pouco. Né, que é o Multialute, aí ninguém entra com esse bloco. Olha a propaganda aí. Não, eu vou mandar a continha para o pessoal do Multialute e do Eu Acho É Pouco também. Vai ficar embaixo aqui minha conta. Eu posso até dizer que o Multialute é o bloco com o maior índice de insucesso do carnaval brasileiro. Não é? De insucesso? De insucesso. Certa vez, deixa eu contar a história, eu vou fazer um parêntese aqui na política, só para contar a história. Teve uma firma de picolé que patrocinou o bloco, né? Aí deram R$500 de patrocínio e pediram, se pudesse, para botar uma carrocinha para vender lá que é um rim que é montado no Alto da Sé, no domingo pela manhã.
Aí botou a carrocinha lá. Aí a gente pensou que era de graça. A gente começou a tomar o sorvete quando viu a conta deu R$800. Ou seja, o patrocínio era 300. O patrocínio foi 500 e a gente gastou 800, entendeu? É nessa base. Mas são bons de finanças. Não. É o maior case de insucesso da história dos carnavais. Mas ainda sobrevive. Sobrevive. Né? A gente ia acabar... A gente é ótimo, né? Que eu tô me entregando. Não, mas você faz parte da São os mascarados. São os mascarados. Né? A gente, quando completou 10 anos, a gente pensou que ia parar, porque a gente consultou o numerólogo, né, e anunciamos, né, porque ele pediu para botar um ponto final. Mas, na verdade, era só o ponto final, o sinal, né? Botar ponto final. Aí voltamos pro 11º ano. Mas vamos voltar pra política. Tem também o Siri na Lata. Siri na Lata. Siri na Lata. Que esse ano não teve baile, né? Infelizmente. Foi, era divertidíssimo o baile do Siri. E era um baile que era certeiro você encontrar os pré-candidatos, se fosse ano eleitoral, né? No caso esse ano, né? Ou os políticos, né, em ascensão, aqueles querendo se mostrar. Jarbas Vasconcelos é um dos grandes frequentadores do Siri na Lata. É um siriano. Sempre autêntico. Esteve presente. E começou com jornalista, né, Márcio? Começou com o Ricardo Carvalho, lá agora, eu acho, lá 75, eu acho 76, que é na mesma 76, época. Eu acho que é na mesma época. Eu acho é pouco. Não é que aí juntou uma tuia de gente que eles gostavam de conversar no carnaval, de ficar vendo o mundo alheio, né, e tudo mais. E terminaram criando o Siri na Lata como uma forma de contestar e falar mal do governo, evidentemente, né? Claro. Do regime militar. Então, é o mesmo ano, viu, do Eu Acho é Pouco e do Siri, 76. Exatamente. Pra você imaginar como estava o clima de repressão política naquela forte, época, jornalistas né? sendo perseguidos. O negócio E assim, como toda coisa que tem jornalista envolvido no meio, era meio esculhambado, né? Totalmente. Evidentemente. A primeira orquestra foi um bumbo, né? E Zé da Flauta, tocando a flauta. Veja que coisa maravilhosa. Um bumbo e Zé da Flauta. Animação. O povo vai, né? Claro. Ela diz que você bateu uma lata em Olinda, você já vai reunir gente, já montou um bloco, né? Então eles começaram dessa forma. Teve até o ano passado ele tinha o bloco, no domingo de carnaval ele saía também, não é? Mas não sei se esse ano vai conseguir sair. Não, eles disseram que o bloco sai. Vai ter o bloco. Pronto. Não teve o baile, que deu uma pausa esse ano. Não é que ele cancelou. Deu uma pausa esse ano para se reestruturar. Tiveram um conflito de ideias, né? Um grupo defendia o bloco de uma forma e os fundadores queriam o bloco de uma outra forma, com uma outra pegada. Houve esse conflito aí, ninguém se entendeu. Comendador Adriano Freire, né? Ninguém se entendeu. Mas aí foi chegando o tempo de lançar e colocar o bloco na rua, né, de fato, e aí o baile não pôde ser realizado. Mas tu sabe que já houve uma dissidência do Siri, não é? Isso aí lá pros há 26, 27 anos atrás, eu já estava 2 anos dentro do Jornal do Comércio. Então foi em 93, mais ou menos. 40 anos atrás, mais ou menos. Em 93. Houve uma dissidência, que foi chamado Caranguejo no Caçoar. Não era o Siri na Lata? Aí tinha um Caranguejo no Caçoar, que também é formado por jornalistas, mas que se insurgiram por causa do preço do ingresso do baile, na época. Então, fizeram discurso na frente do Clube Atlântico, foi uma cachorrada danada. Isso em 93, né? 93. Certo, mas em 83 ainda, ou seja, 10 anos antes, o Adriano Freire, que presidia o Comendador Siri, Adriano Freire. Ele, em 83, ele deixou o bloco dizendo que o Siri perdeu todo o sentido, que virou um negócio, veja, 10 anos antes, que virou um negócio, que não queria, que saiu e que era uma decisão em caráter irrevogável, irretratável e irredutível. Caramba! Mas ele voltou no ano seguinte. Foi no meio do carnaval. Esses negócios que tem jornalista no meio não presta, velho, entendeu? Agora, aquela música de Almir Rush, homenagem ao Siri na Lata mesmo, não? Qual música do Tem o Siri na Lata, né? A música Siri na Lata. Não, tem várias músicas, né? O Siri tem do Siri na Lata. Eu acredito que é de Carlos Fernandes essa música. É que eu lembro na voz de Almir, por isso que eu perguntei. É uma música de Carlos Fernandes que foi... Não, mas Almir... Acho que quando começou, o Almir Rush não era nem vivo, ou era, né? Porque ele, não vou dizer que ele é mais novo que eu, que não é, ele é mais velho. E o Siri foi sempre mas eu acho que foi a polêmico. Melinha, eu acho que foi a primeira, ou foi a Melinha ou foi Miúcha. Eu lembro de uma voz feminina, Miúcha, que já também desfilou no Siri na Lata, ao lado do Chico Buarque. Isso, que é a irmã, né? É a irmã dele. Irmã do Chico Buarque. Né? Agora, esse negócio de bloco e política, tem um que vocês jamais imaginariam que tinha um cunho político. Qual?
Patusco e sua batucada. Do sambão? Do sambão. Tem política ali? Teve política numa época dele, na fundação do Patusco. Ele foi fundado nos anos 70 e foi... Na verdade, ele começou desde 62, mas a partir de 72 ele começou a transformar-se do que é o Patusco, que vem da patuscada, né? Eles arrumaram um nome e tal. Mas nos anos 80, acho que lá para 83, 84... eles começaram a fazer a cabeça dos presidenciáveis, não é? E com muita crítica política. Então, o Patusco hoje, que é um samba rasgado, já teve uma época, uma passagem pela política também, Quem né? diria, né? Você vê. Né? E outros blocos também tem. Você tem o próprio Língua Ferina, que foi do Sindicato dos Jornalistas, que terminou sendo o início do Axé Pouco, foi a partir dali do Língua Ferina, que saía da Praça Maciel Pierre e até a Pracinha Diário. E tem o Nós Sofre, mas Nós Goza, né? Que já disse que foi um bloco maior do que o Galo da Madrugada. Caramba. Nossa Senhora. Já foi maior do que isso aí lá nos anos 70, 76 e tudo mais. O Galo só tinha meia dúzia de pessoas. Então ele era maior. Qualquer bloco era maior que o Galo nos anos 70. Safadeza do O Galo, primeiro desfile do Galo, ele reuniu 24 pessoas, eu acho. 24 mascarados. Né? Aí Nós Sofre, mas Nós Goza tinha muito mais que isso. Um deles, meu pai. Sério? Que trabalhava lá pela Avenida Guararapes, naquela Tomou época. uma cerveja. Aí embora, quando viu um monte de mascarado batendo lá, meu pai sempre gostou de folia. Se eu vou junto. Pronto, se juntou ali, brincou Seu pai é no primeiro galo da madrugada. Ele não foi para o segundo galo. Desde então ele vai a todos. Perdeu o direito de adorar. Não foi para o segundo, passei mas foi a todos. Passei 20 anos trabalhando no sábado de carnaval, cobrindo Galo da Madrugada. Que também era um ponto de político, né? Sempre teve. Sempre foi. Teve um Café da manhã no Eu palácio. não sei, eu tenho uma história, não sei se eu conto, eu não conto. Agora conta. Conta, agora tem que contar. Não, pode ser no causos, eu posso contar nos causos também, mas não, vamos lá. Não, teve um desfile, o governador era Jarbas essa época. Eu não me lembro exatamente o ano, mas foi quando teve aquele episódio, 2 anos que o Galo não foi manchete nos jornais daqui de Pernambuco. Um deles foi quando houve o escândalo do painel, né, de que o painel teria sido manipulado por ACM, Zé Roberto Arruda e tal. E disseram que Heloísa Helena tinha votado contra a cassação de... Como é o nome dele, rapaz? Foi o senador. Depois eu lembro o senador, mas que ela teria votado contra. E foi uma confusão grande. Numa sexta-feira estourou essa história do escândalo do painel eletrônico do Senado, que teria vazado informações sobre essa votação. Luiz Estevão. Isso. Luiz Estevão, que ela teria votado contra a cassação de Luiz Estevão. Ou seja, tinham violado o sigilo do painel do Senado, e que teve cassação por causa disso. Então ela chegou aqui no Recife, isso foi numa sexta, no sábado ela estava no Galo da Madrugada. Aí eu tinha ido com minha esposa lá pro camarote do governo, não é? Aí eu digo, opa, prazer senadora, tudo bom? Ela disse, tudo bem, eu digo, sou Márcio Didier, sou repórter do Jornal do Comércio, queria dar uma palavrinha com a senhora. Disse, tudo bem. Foram 2 horas a mulher falando sobre o episódio, esculhambando com todo mundo. E eu perdi o Galo, né? Perdi o desfile todinho, porque passaram uns 10 trios elétricos e a mulher falando. Ela não parava de falar, não dava nem tempo pra dizer, mas peraí, vamos olhar ali. E ela falando, dizendo que não tinha nada a ver. Porque você foi pro Galo e não viu o Galo. Não viu o Galo, eu fiquei conversando só com ela. Não é? Aí depois ela entrou numas viagens loucas, disse que o Carnaval de Pernambuco, porque a ACM era o presidente do Senado. Aí ela disse, carnaval bonito é o Carnaval de Pernambuco, é um carnaval sem amarras, aberto ao amor. E começou a falar, eu digo, nossa, eu perdi o desfile. Pra criticar o da Bahia, né? Pra criticar o da Bahia. E aí eu perdi o desfile todo. Minha mulher com a cara desse tamanho, né? Arretada, porque não tava podendo assistir eu tava assistindo o desfile sozinho, sem o marido dela, evidentemente, porque eu sou muito animado, muito charmoso também, né? Ainda bem que você não vê, não tem vídeo ainda. Então pronto, aí houve essa história, né, lá do Galo da Madrugada, que eu perdi um desfile por causa disso. Mas o Galo sempre foi palco, né, para governadores, para presidenciáveis, para prefeitos, né? Quem não vai pro Galo perde muita coisa, né? Porque antigamente existia também os camarotes do governo da prefeitura. E ali reunia muito político, né? Ali do Brasil todo, né? Do Brasil todo, que a gente... Quantas eu vezes o ministro veio? Eduardo tinha ministro. Teve ministro da Saúde, eu acho que... Eu não me lembro como era o nome dela, era o ministro da Saúde.
que veio acompanhando o Eduardo. Foi a última vez que teve camarote ali na pracinha do Diário, né? Depois não teve mais, não é? Mas eu tinha falado, nós sofre, mas nós goza. Sim, verdade. Era o que eu disse, que terminou sendo maior do que o Galo, que aí terminou a gente entrando no outro assunto, derivando para outro assunto. Mas formado por jornalistas, o pessoal que frequentava a Livro 7, que foi uma das maiores livrarias daqui do Recife, não é? E de lado tinha um barzinho lá na 7 de setembro, e que eles ficaram lá e pegaram uma vassoura, pegaram uma toalha de mesa e fizeram estandarte, saíram pela primeira vez dessa forma e depois foram criando outras coisas, né? Aí tinha um microfone aberto para quem quisesse esculhambar, né? Se manteve, eu não sei se hoje em dia se mantém ainda o Nós Sofre, mas não gosta. Sei que até o ano passado existia o bloco, não sei se existe, mas eu trago essa informação na próxima semana, mas só pela questão da informação. Era Stanley Jordan mesmo, aquele dia do IN. Era, só para confirmar. Ah, você voltou Caramba, agora para o programa passado. Olha, vamos situar o ouvinte, pelo amor de Deus. Só para situar então, é porque... Conversando com o Sá, parece você comer mulher, né? Ela vai falando do salão de beleza, da escola da menina. Voltamos para Edwin. Porque no programa passado, só para situar aqui nosso ouvinte, né? É só para não esquecer, por isso que eu falei. Sapo falou aqui que Edwin tocou com um guitarrista americano em Olinda, né? E esqueceu nos quatro cantos, esqueceu o nome desse guitarrista. Eu tinha dito Stanley Jordan, mas eu não agora tinha certeza. Confirmou. É confirmado, foi Stanley Jordan. Eles fizeram a jam session ali nos quatro cantos e tal, e foi bem interessante. Né? É porque eu tinha que falar, porque senão me esquecia. Minha cabeça é uma tragédia. Pronto. Então, só para confirmar agora o final do segundo bloco, e já a gente volta com mais Cuscuz com Política. Começando agora o terceiro bloco do Cuscuz com Política, e já no clima de pós-carnaval, de quarta-feira de cinza. Início do ano. Começou o ano, Feliz né? ano novo. Passou a folia, tivemos o nosso Réveillon, da terça para a quarta de cinzas. Isto. E agora que o bicho vai pegar, agora realmente 2020 começou. Como é que fica agora o cenário político, né? Quem era candidato agora está mais consolidado, quem não era já tirou o seu da reta. Naturalmente o cenário decanta agora para o carnaval, né? Porque começa a funilar as coisas, aí já vê cidades importantes da região metropolitana, já anunciando inclusive no período de carnaval, alianças, aí a tendência agora é de afunilamento mesmo, né? Mas... Na verdade, a gente na política tem alguns prazos importantes para serem cumpridos. E o período que um antecede é muito, muito fértil em conversas, acordos e tudo mais. Então, um dos primeiros prazos é o final das filiações, né? Que acaba dia 3 de abril, não é? Isso. Então, de 5 de março a 3 de não abril. Não só filiação, como mudança de domicílio. É a janela, né? Não é? Exatamente. Entendeu? Aí quando os vereadores vão poder, um mês aí, vereadores podem mudar de partido. Não é? Essa janela não serve para deputado, não é uma janela para deputado. Quando chega dia 3, você já tem mais ou menos como é que o jogo vai ser jogado. É a primeira, a segunda é as convenções, evidentemente. Claro. Mas nessa primeira aí, você tem a impossibilidade. Quem vai mudar? Não, eu vou mudar para outro domicílio. A gente tem um caso, por exemplo, Jaboatão, Gleide Ângelo, se vai para Jaboatão. Não é? Ainda está em Recife, já consultei hoje. Está no Recife, ainda está no Recife, né? Mas tem até o dia 3 para fazer. João Paulo, o Fulião. Ele vai para Olinda? Fulião. Teve o final de semana todo brincando carnaval na reladeira de Olinda, ao lado de Luciana, da vice-governadora Luciana Santos. Colando a imagem aí, né? E fazendo seus vídeos tradicionais de frevo, né? Dançando, animado. Toda aquela ginga, malemolência. Ginga, malemolência. Não adianta. Não adianta me catucar que eu não vou dizer qual é que ele parece dançando, não. Agora vai ter que dizer. Nada. Mas todo carnaval temos o vídeo de João Paulo dançando, né? Tem aquele antigo, né? Quando ele era prefeito. Caramba, né? Aquele é espetacular. Todo carnaval reaparece, né? Bota o link aí, mano. Felipe. Vamos botar aqui o áudio. O Carnaval do Recife é um carnaval de muitos ritmos e de muita alegria, de muitas cores. Então, é um carnaval, sem sombra de dúvida, que encanta nós. Olha aí. Aí tem essa questão, né, de dependência, de mudança de domicílio eleitoral. Acredito que esses talvez sejam as duas únicas aqui da região metropolitana mais fortes, né? E já mudou. E aí só tem João Paulo e Gleide Ângelo. Só. Não é?
Clayton Collins, finalmente. E Pojuca, Também, né? E Clayton. Cabo, pra onde ele vai? Cabo, Jaboatão, Jaboatão. Olinda, Paulista. Petrolina, Araripina. Então seria essas pendências. Agora, as outras é que a onça vai começar a beber água. Bem, Marília não pode sair do partido. Se for candidata é pelo PT. Dia 28 tem uma reunião importante entre a Executiva Nacional e local para definir isso. Pelo menos dar um pontapé inicial. Foi o que a Tereza Leitão me falou. Uhum. Aí, essa é Eu aposto que ela é candidata. Opa! Olha aí. Olha aí. Gordinho, a aposta com você tem que ser da seguinte forma. Eu emagreço aí. Se ela não for candidata, eu emagreço rápido. Olha aí, promessa, hein? Né? Então você vai ter isso. A delegada já se definiu, né? A delegada Patrícia Domingos. Podemos. Há quem diga que ela queimou a largada. Também acho. Não é? Então você precipitou-se aí, colocando um vídeo de Alceu Valença no ar. E ainda não tem pegou isso, bem. né? Mas eu tô dizendo, política, enquanto você tem prazo, você tem tempo para tudo. Mas isso, né? Entendeu? Exatamente. Aí você poderia ter esticado essa corda até lá, até porque você ia continuar nas manchetes, né? Ia continuar saindo no blog do Gordinho, ia sair nos jornais e tudo mais. Esse blog aí? O blog do Gordinho, você... Famoso blog do Elielson. Blog do Elielson. Desculpa, eu tenho que dizer o nome. Senão a galera vai comprar o blog do Gordinho e não acha. Ela podia ir gerando mais fatos, né? Exatamente. Né? Aí, mas resultado, gerou um fato negativo, que foi essa história de Alceu, né? Que fizeram uma montagem para ela com a música Anunciação de Alceu. Por sinal, equipe da delegada, vamos melhorar, né? Vocês podem fazer mais, viu? Não ficou tão bonitinho, não. Agora. Não ficou tão bonitinho. Não, é só uma dica. Mas de todo jeito ela vem circulando, né? Vai circular no carnaval. Vai circular no carnaval, né? Já está circulando ali com o Anderson e o irmão dele. Não é? Agora, a Daniel já disse que não abre mão do candidato. Foi logo depois, né? Logo depois que a delegada definiu que ia ser candidata pelo Podemos, Daniel disse que vai ser candidato, Mendonça disse que vai ser candidato. Ou seja, toda aquela arrumação que estava havendo da oposição virou um saco de gato. Na minha opinião, né? Ela prejudicou muito a oposição também se posicionando. Na minha opinião. Por quê? Ficou um bate-teste ali entre eles, porque eles não se definiram, não se juntam, uma briga de ego danada, enquanto isso está correndo solta. E pode comer até o cartão desses caras. É a minha opinião. Não. Aí você tem, além disso, João Campos, nome consolidado, mas surgiu aquele negócio de Tadeu, que até agora não se entende o que foi aquele lançamento daquele foguetinho, dizendo, Tadeu pode ser candidato a prefeito do Recife. Vamos ver até que ponto as declarações de Antônio Campos também vai influenciar. Exatamente, né? Porque mexeram com Tonka leva as coisas a sério, né? Então ele já veio, já soltou entrevista, disse que ele já postou que deu um depoimento ao Ministério Público Federal, dizem que tem muito documento lá, então tem que ver o efeito. A informação que eu tive é que ele chegou com um carrinho e uma mala assim de documentos, não sei para dizer. Meu Deus do céu, é um arsenal, né? Então, Recife, você tem uma série de incógnitas, né, que vão começar a serem resolvidas, eu acredito, a partir do momento que você encerrar o prazo. Encerrou o prazo, pronto. Agora vamos começar a segunda etapa. Exatamente. Né? Até a convenção, que aí é de costura e tudo. Né? Mas que houve um desmantelamento da oposição a partir desse movimento brusco da delegada para o Podemos, não é? E também, automaticamente, lançando reafirmando as candidaturas de Mendonça e de Daniel. Então isso já é um caso que vai ter que ser analisado. O PSB com João Campos vai se confirmar como é que vem Tonka, se Túlio vai ser o governador e Lula Geraldo... teve aqui e disse que é candidato. Não, mas também almoçou com o Paulo Câmara, né? Sim. E Paulo Câmara e Geraldo foram para lançamento até de livro. Né? Foi. Então, a verdade é que há um cerco também ao PDT, já o PSL já praticamente está fechado. O Republicanos caminha para a aliança com o PSB, entendeu? Então tudo já começa a se encaixar o jogo, né? Para ver como é que vai ser. Também, agora há pouco, que um sinal de fumaça aí do Palácio, caso Gleide não vá para Jaboatão, de uma tentativa de reaproximação com os Ferreiras.
Não sei se vai vingar, mas que eu escutei. Não, mas tudo depois do prazo de filiação, né? A partir do dia 3 é que a gente vai começar a ver esses movimentos, né, naturais dentro da política. Até a convenção, né? E até a convenção, quando eu digo até a convenção mesmo, porque eu já vi casos de mudar completamente uma chapa durante a convenção. Durante a convenção. Convenção que esse ano vai de 20 de julho a 5 de agosto. Ou seja, é 5 de agosto. Né? Entendeu? Não, mas porque cada partido tem a sua data. Tem gente que, para não chocar com o outro... se arrumam, entendeu? Mas fica tudo em torno ali na outra semana. Eles vão até o final, vão até o final. Porque, por exemplo, já houve caso, eu vou citar um caso de Jaboatão, de André Ferreira e Cleiton Collins, falei André Ferreira que tu falasse ali, mas de André Campos e Cleiton Collins, né, que Cleiton Collins anunciou apoio a André Campos em cima do palanque. Que convenção. Acertaram dentro da convenção. Isso a convenção rolando, ele chegou, abriu a porta. Opa, aqui, ó. Não apoio foi. Também aqui. A porta estava fechada. Ele já estava lá dentro. Entendeu? Então houve isso, né? A convenção sempre tem umas surpresazinhas na reta final. Não é? Então, isso vai ser interessante. Outro movimento que houve agora foi São Lourenço, né? Foi, Gabriel e Vinícius entenderam, né? E se entenderam. Com a bênção aí de Heriberto Medeiros, da presidente da Assembleia. E vão caminhar juntos. Então, é uma chapa competitiva. Isso. São muitas emoções pós-carnaval no início do ano político, digamos assim. Verdade. Muitas emoções. Ainda falando de emoções, agora é hora do caos da política. Vamos lá então, quem tem o caos dessa semana? Eu posso falar. Nosso patriarca. Vamos lá. Quem me contou foi Antônio Oliveira, que um dia a gente é para trazer para cá, inclusive o seu Antônio, para contar as histórias, que ele tem muitas, né? Evidentemente que eu não vou dizer o nome, né? Mas como a gente estava falando no bloco anterior, a questão do paternalismo, de bloco que precisa de ajuda de prefeitura, de tudo, mas muitos vereadores são procurados vereadores e deputados, mas mais vereadores por ser mais próximo da população. E pronto. Mas pedindo ajudinha para botar o bloco na rua, para comprar 50 comprar camisa, comprar cervejinha, né? 50 latinhas de água para os músicos, né? É água, pagar né? Ardente. Sim. Pagar cachê, o sonzinho, camisa, abadá, tudo, boneco. Então, certo dia, estava lá no Buraco Frio, os vereadores estavam reunidos, chegou o assessor de um dos vereadores. Saí lá por 2000, 2003, alguma coisa assim. Foi bem lá para trás, né? Aí o assessor chegou e disse, vereador, o gabinete está lotado de gente atrás de dinheiro para o bloco. Ele disse, então eu vou sair por aqui, vou para o estacionamento. Saia não, que tem gente aqui na porta também do Buraco Frio. O Buraco Frio funcionava no primeiro andar, né? Ele não teve dúvida, pegou, abriu a janela, jogou a pasta e depois pinotou dali mesmo. Aí foi embora. Pulou no primeiro andar. Pronto. Mas também não pagou dinheiro ao povo, né? Ele quebrava a perna, mas não pagava. E foi-se embora e não pagou, evidentemente. Então, e tem muitas histórias desse tipo lá na Câmara. Se você chegar lá, tem muita gente falando isso, né? Entendeu, Felipe? Pois é, então agora é hora delas, as nossas dicas culturais. Para começar a dica cultural dessa semana, já de carnaval, né? Eu posso começar? Claro, vai Minha embora. Dica é Recife Antigo à noite. Pronto. E Olinda pelo dia? Não, aí não vou não. Vai não, eu vou. Então pronto, Olinda durante o dia. A sua Mas dica eu tenho Olinda? duas. Eu tenho duas dicas. Eu vou dar essa e vou dar a musical também. Tá certo, entendeu? Tá bom. Então sua dica é Olinda à noite, ou melhor, Olinda pela manhã. Minha dica, Recife à noite. E a minha é a missa da quarta-feira de cinzas, não pode faltar, né? Que tem a campanha da fraternidade, né? A igreja aproveita a quarta-feira de cinzas para lançar no Brasil todo a campanha da fraternidade, que esse ano traz um tema muito interessante, que é viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Em alusão aí a irmã Dulce lá de Salvador, que foi canonizada esse ano. Que é a nossa santa, nossa né? santa brasileira. Isso, exatamente. Por fim, eu gostaria de deixar uma musiquinha. Sim. Né? Que é a Nosso banda, musicólogo. A banda Ed lançou um disco interessante, né? Sobre frevo, né? O nome do disco é Atiça.
E tem uma música muito legal chamada Apocalíptico. Eu fiquei com medo de dizer esse nome, de não gaguejar. Conseguiu. Apocalíptico. Olha. Quando você conseguir, não repita. Sempre dá errado. Entendeu? Ficou um trabalho muito legal da banda Ed, uma banda, assim, olindense e que é muito, muito, muito querida lá dentro do município. Como a gente falou de carnaval, Olinda é a cara do carnaval, vai a banda Ed aí com Apocalíptico. Perfeito, Banda Ed, de Fábio Trumer. Exatamente. Então, com isso, chegamos ao fim de mais um Cuscuz com Política, um programa independente que é gravado nos estúdios Musac, aqui no Recife. Produção e apresentação comigo, Felipe Salgado, também com Márcio Didier, Popular Sapo. Isto. E Elielson Lima, o Leão de Carpina. Jô. E a música da semana é... Agora... Qual é a música? Um momento, Apocalipse. Agora, antes Sim. Antes eu queria dizer, a gente vai ter na próxima semana? Não, carnaval, né? Carnaval? Um pouquinho? Então a gente volta depois, na semana seguinte a do carnaval. Isso, semana pós-carnavalesca. Exatamente. Perfeito. Então fiquem com Ed Apocalíptico. Aê! Até lá. A terra parou. Ninguém botou fé quando o mundo tremeu e rachou. Era a suposta ira contida no suposto Deus. Ninguém quis saber quando a água do mundo estourou, escorreu. Ninguém se tocou quando o verde da mata acabou, se escondeu. Era a suposta ira contida no suposto Deus. Era Deus acusador e culpado. Era Deus a chicotada do perdão. Eram deuses astronautas orbitando a minha imaginação. Liberdade e a prisão. Eram deuses astronautas orbitando a minha imaginação. Era a suposta ira contida no suposto Deus. Era Deus acusador e culpado. Era Deus a chicotada do perdão. Eram deuses astronautas orbitando a minha imaginação. O roubado, era Deus a liberdade e a prisão. Eram deuses astronautas orbitando a minha imaginação.